Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para o capítulo 9. Em que se conclui a estupenda batalha que o galhardo biscainho e o valente manchego tiveram. Deixamos na primeira parte, nota do editor. 1. No capítulo anterior, conclui-se a primeira das quatro partes em que Cervantes dividiu a obra. Deixamos na primeira parte o valente biscainho e o famoso Dom Quixote com as espadas altas e nuas, ameaçando descarregar dois furibundos fendentes. Furibundos fendentes, nota do editor 2. Um dos lances da esgrima, golpe dado de cima para baixo. E tais que, em cheio acertassem, pelo menos os rachariam de alto a baixo como duas romãs. Naquele ponto, tão duvidoso parou, ficando-nos truncada tão saborida a história, sem nos dar notícia o autor donde se poderia achar o que nela faltava. Causou-me isso grande pena, porque o gosto de ter lido aquele pouco se me devolvia em desgosto, pensando no mau caminho que se oferecia para se achar, e muito que em meu entender faltava ainda a tão saboroso conto. Parecia-me coisa impossível, e fora de todo bom costume que a tão bom cavaleiro tivesse faltado algum sábio que tomasse a cargo escrever as suas nunca vistas façanhas, coisa que não mingou a nenhum dos cavaleiros andantes, dos que as gentes dizem que vão nas suas venturas. Nota do editor 3. Versos de Alván Gomes de Ciudad Real, em sua tradução de Petranca. Pois cada um deles tinha um ou dois sábios que pareciam talhados para isso mesmo, os quais não somente escreviam os seus feitos, senão que pintavam até seus mínimos pensamentos e ninharias, por mais oculta que fossem. Como havia de ser tão desditado um cavaleiro tão excelente que a ele lhe faltasse o que sobrou a Platir e outros tais? Platir, nota do editor 4. O sábio Galtenor é o fingindo recopilador das danças do cavaleiro Platir. Interessante isso. Assim não poderia inclinar-me a crer que tão galharda história tivesse ficado manca, e já atirava a culpa à malignidade do tempo devorador e consumidor de todas as coisas, que ou tinha aquilo oculto, ou o desbaratara e perdera. Por outra parte, me parecia que, pois entre os seus livros se tinham achado alguns tão modernos como Desengano de Zelos, e Ninfas e Pastores de Henares, nota do editor 5, publicados em 1586 e 1587. Não parece tão novo. Também a sua história devia ser moderna. Se não estivesse escrita, estaria na memória da gente da sua aldeia e das aldeias circunvizinhas. Essas fantasias me traziam confuso e desejoso de saber real e verdadeiramente toda a vida e milagres do nosso famigerado espanhol Dom Quixote de la Mancha, luz e espelho da cavalaria manchega,
e o primeiro que em nossa idade e nesses tão calamitosos tempos se pôs ao trabalho e exercício dos andares armás e ao de desfazer agravos, socorrer viúvas, amparar donzelas, daquelas que andavam de açoite em punho, montadas em seus palafréns, e com toda a sua virgindade à sua conta, de monte em monte e de vale em vale que, a não ser forçá-las alguns valdevinos ou algum vilão de machada e capelinha. Machada e capelinha, nota do editor 6. Capuz usado pela gente vulgar e de baixa categoria. Ou algum descomunal gigante, donzela houve também nos passados tempos, que ao cabo de 80 anos, sem ter dormido uma só vez debaixo de telha, se foi tão inteira a sepultura como a mãe a parira. Digo, pois, que por estes e outros muitos respeitos é merecedor nosso galhardo Dom Quixote de contínuos e memoráveis louvores. A mim não me devem eles negar pelo trabalho e diligência que pus em buscar o fim desta agradável história. Ainda que sei bem que, se o céu, o acaso e a fortuna não ajudarem, o mundo ficaria falto do passatempo e gosto que poderá ter por quase 2 horas. A pessoa que atentamente a ler. Nota do editor 7. 2 horas não são tempo suficiente para a leitura do livro. Quer dizer que, entre todas, 2 serão as melhores. O modo da achada foi o seguinte. Estando eu um dia no Alcaná de Toledo, nota do editor 8, Rua de Mercadores, Alcaná de Toledo, apareceu ali um muchacho a vender uns alfarrábios e papéis velhos a um mercador de sedas. Como eu sou amigo de ler até os papéis esfarrapados das ruas, levados da inclinação natural, tomei um daqueles cartapácios e pela escrita reconheci ser árabe. Posto ou não soubesse decifrar, espalhei os olhos à procura de algum mourisco alfameado. Mourisco alfameado, nota do editor 9, que fala castelhano e o escreve em caracteres arábicos. À procura de algum mourisco alfameado que mo deletrasse. Depressa me apareceu o intérprete, pois de melhor e mais antiga língua, nota do editor 10, a hebraica. Pois de melhor e mais antiga língua eu o necessitasse. Facilmente por ali me depararia. Enfim, então atinei um que, ouvindo o que eu desejava, pegando no livro, o abriu pelo meio e, lendo nele um pouco, se começou a rir. Perguntei-lhe do que ele ria. Respondeu que de uma coisa que ali vinha escrito na margem, como anotações. Pedi-lhe que me decifrasse, e ele, sem interromper o riso, continuou. O que se lê aqui nesta margem, ao pé da letra, é o seguinte. Esta Dulcinea del Toboso, tantas vezes mencionada na presente crônica, dizem que para a salga dos porcos era a primeira mão de toda a mancha. Não entendi. Se você entendeu, coloque nos comentários abaixo. Quando eu ouvi falar de Dulcinea del Toboso, fiquei atônito e surpreso, porque logo se me representou que no alfarrábio se conteria a história de Dom Quixote. Neste pressuposto, roguei-lhe que me lesse o princípio do livro em linguagem cristã, o que ele fez, traduzindo de repente o título arábico em castelhano deste modo. História de Dom Quixote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.
Nota do editor 11. Sid significa senhor. Amete, nome de Amid. Benegeli se pensou que poderia significar filho de servo sesvatilho, relacionado por conseguinte Dom Cervantes, mas logo se viu que equivalia Benegeli. Aberejanado toledano, assim diz o próprio bacharel Carrasco, segundo Sancho Panza. Interessante. Muita prudência me foi mister para dissimular o contentamento que me tomou quando semelhante título me chegou aos ouvidos. E antes que o rapaz apresentasse o livro ao homem das sedas, lhe comprei toda a papelada e os alfarrábios por uns réis cobres, que se ele fora mais previsto e soubesse a grande malgueira que me trazia ali, bem podia ter feito comigo veniaga para mais de 6 reales. Retirei-me logo com mourisco para o claustro da igreja maior. Ele pedia me trocasse em língua castelhana todos aqueles alfarrábios, que tratava de Dom Quixote sem omitir nem acrescentar nada, oferecendo-lhe a paga que ele quisesse. Contentou-se com 2 arrobas de passas. 2 arrobas de passas, nota do editor 12. Acudir com moriscos e passas, diz o refrão, já que eram muito apreciados por eles. Eles gostavam de passas mesmo. E 2 frangas de trigo. E prometeu traduzi-los, bem e fielmente, com muita brevidade. Mas eu, para facilitar mais o negócio e não largar da mão tão bom achado, o trouxe para minha casa, onde um pouco mais de mês e meio traduziu tudo exatamente como aqui se refere. Estava no primeiro cartapacio debuxada muito ao natural a batalha de Dom Quixote com um biscainho na mesma postura em que os descreve a história de Espadas Altas. Um coberto da sua rodela, o outro da almofada. E a mula do biscainho tão ao vivo que a distância de tiro de besta se conhecia ser de aluguer. Tinha o biscainho por baixo uma inscrição que dizia Dom Sancho de Azpeitia, que sem dúvida devia ser o seu nome, e aos pés do Rocinante estava outra que dizia Dom Quixote. Vinha o Rocinante maravilhosamente pintado, tão delgado e comprido, tão descarnado e fraco, com um arcabouço tão ressaído e tão desenganado ético, que bem mostrava quanto a própria se tinha posto o nome de Rocinante. Ao pé dele estava Sancho Panza, com o burro pelo cabresto, com um outro letreiro que dizia Sancho Zancas, o que havia de ser, pelo que a pintura mostrava, por ter a barriga bojuda e a estatura baixa e as ancas largas, do que lhe viria o nome de Pança e Zancas, que por ambas essas alcunhas o designa algumas vezes a história. Algumas outras miudezas se poderiam notar, mas são todas de pouca importância e não fazem ao caso para a verdadeira narrativa, que ser verdadeiro é cifra a sua bondade. Se aqui se pode pôr alguma dúvida por parte da veracidade, será só ter sido o autor arábigo, por ser muito próprio dos daquela nação serem mentirosos, ainda que, por outra parte, em razão de serem tão nossos inimigos, antes se pode estender que mais seriam apoucados sobejos nos louvores de um cavaleiro batizado. A mim assim me parece,
pois podendo deixar correr a larga a pena, não carecer os merecimentos de tão bom fidalgo, parece que de propósito os remates ao escuro, coisa mal feita é piormente pensada por deverem ser os historiadores muito pontuais, verdadeiros nada apaixonados, sem que nem interesse, nem temor, nem ódio, nem afeição o desviem do caminho direito da verdade, que é a filha legítima de quem historia, emula um tempo depósito dos feitos, testemunha do passado, exemplo e conselho do presente, e por ensino do futuro. Nessa sei que se achará tudo que porventura se deseje na mais aprazível, e se alguma coisa boa lhe falecer, para mim tem que foi culpa do galgo, do autor. Galgo do autor, nota do editor 13, cachorro, é como eram chamados os mouros. Eu acho que eles tinham uma pequena briga na época. Como está a coisa hoje? Fica um mistério. Antes que por míngua da matéria, enfim, a sua segunda parte, prosseguindo na tradução, começava desta maneira. Ou seja, toda essa parte do capítulo foi só para anunciar isso, como ele encontrou a segunda parte, a continuação da história. Postas e levantadas em alto, as cortadoras espadas dos dois valorosos e enfurecidos combatentes, não parecia senão que estavam ameaçando céu, terra e abismo, tal era o seu denodo e aspecto. O primeiro que descarregou o golpe foi o colérico biscainho, e com tal força e fúria que o descarregou que, a não se voltar nos ares do ferro, bastara aquela cutilada para dar fim à sua gloriosa contenda, e todas as aventuras do nosso cavaleiro. Mas a boa sorte, que para maiores coisas o guardava, torceu a espada do inimigo, por modo que, posto lhe acertasse no ombro esquerdo, lhe não fez outro dano senão desarmá-lo daquela banda, levando-lhe de caminho grande parte da selada, com a metade da orelha, que tudo aquilo veio à terra com espantosa ruína, deixando-o muito maltratado. Valha-me Deus, quem haverá aí que bem possa contar agora a raiva que entrou no coração do nosso manchego, vendo-se posto naquela miséria? Bastará dizer que se aprumou de novo nos estribos e, apertando mais a espada nas mãos, com tamanho ímpeto descarregou sobre o biscainho, acertando em cheio na almofada e cabeça, que, não lhe valendo senão reparo, foi como se lhe cair em cima uma montanha. Começou logo a deitar sangue pelos narizes, pela boca e pelos ouvidos, e a dar mostras de cair da mula abaixo. E sem falta cairia, a se não abraçar ao pescoço do animal. Mas, apesar de tudo, desentralhou os pés dos estribos, soltou os braços e a mula, espantada com um tremendo golpe, deu a correr pelo campo e a poucos corcovos pregou com seu dono em terra. Contemplava Dom Quixote tudo com muito sossego e logo que o ouviu caído, saltou do seu cavalo e com muita ligeireza se chegou e, metendo-lhe aos olhos a ponta da espada, lhe disse que se rendesse ou lhe cortaria a cabeça. Estava o biscainho tão fora de si que não podia responder palavra, e mal passaria a vista da cegueira de Dom Quixote se as damas do coche, que até então tinham com grandes desacordos presenciado a pendência, não corressem para onde ele estava, pedindo-lhe com as maiores instâncias que lhes fizesse infinita mercê de perdoar a morte àquele seu escudeiro, ao que Dom Quixote respondeu com maior entono e gravidade: "A fé, formosas senhoras, que estou muito contente de fazer o que me pedis, mas há de ter uma condição, a saber, que este cavaleiro me há de prometer que irá ao lugar de El Toboso
e se há de apresentar da minha parte a sem par Dona Dulcinea, para que faça dele o que for mais de sua vontade. As medrosas e desconsoladas, sem entrar em explicações do que Dom Quixote exigia, e sem perguntar quem vinha a ser Dona Dulcinea, lhe prometeram que o escudeiro executaria quanto de sua parte lhe foi mandado. Pois, fiado nessa promessa, não lhe trarei mais prejuízo, ainda que eu bem o tenha merecido. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais uma parte da história. Ok? A que horas? Às 19 horas é o vídeo de amanhã. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã às 19 horas e tchau! Ah, mas se quiser ver outras histórias, veja os vídeos antigos. Ou reveja essa história de novo. Ok? Tchau!